A história que você vai ouvir agora parece simples à primeira vista, mas esconde mistérios, símbolos, guerras, crenças e até segredos sobre o mundo. Algo que está presente em casas, bares, festas e até em jogos online. Algo tão comum que poucas pessoas param para se perguntar de onde veio, como começou e por que se tornou tão importante ao longo dos séculos. Hoje você vai descobrir a verdadeira origem do baralho, um objeto que parece apenas um passatempo, mas que já foi tratado como poder, magia e até instrumento político. Se prepare, porque a história é muito mais profunda do que você imagina. Dizem que o baralho nasceu como uma forma de registrar histórias sem palavras, quase como um livro silencioso. Antes de existir papel nas ruas e lojas, antes de existir impressão e tinta barata, antes mesmo de muitos povos aprenderem a escrever, já havia cartas com desenhos que transmitiam ideias, mensagens e símbolos. Alguns pesquisadores acreditam que tudo começou no Oriente, em um tempo tão distante que é difícil até imaginar. Não havia internet, não havia luz, não havia comunicação rápida, existia apenas a curiosidade humana e a vontade de criar novas formas de expressão. O baralho atravessou eras, cruzou desertos e mares, entrou por rotas comerciais entre reinos que viviam em conflitos e alianças. Muitos acreditam que as cartas surgiram na China, onde o papel nasceu e onde jogos e apostas sempre fizeram parte da cultura. As primeiras cartas não se pareciam com as que conhecemos hoje. Eram peças com desenhos de moedas, armas, governantes e símbolos espirituais. Não eram apenas um jogo, era uma forma de mostrar riqueza e poder. Quem tinha as cartas tinha prestígio, quem as usava era visto com admiração. No entanto, outra corrente de estudiosos defende que o baralho ganhou forma e sentido real quando chegou ao Império Persa. Lá, os símbolos mudaram, ganharam cor e significado político. Não eram apenas imagens, eram representações de castas sociais, de exércitos, de governantes e camponeses. Cada carta mostrava algo sobre a organização do mundo daquela época. Os reis eram o topo da ordem, os cavaleiros representavam força e guerra, as damas mostravam beleza e influência feminina. O baralho virou uma forma simples de retratar a sociedade. Com o tempo, as cartas atravessaram o Oriente Médio e chegaram ao Egito Antigo. Lá receberam novos símbolos e se misturaram com crenças religiosas e figuras como faraós, sacerdotes e soldados. Cada carta parecia ter uma vida própria. Cada imagem carregava poder, força e até um pouco de superstição. Em certas regiões acreditava-se que baralhos podiam prever destinos, revelar escolhas e até proteger pessoas. Não era apenas um jogo, era uma ponte entre o real e o espiritual. Anos depois, o baralho continuou sua jornada e chegou à Europa, carregado por comerciantes e viajantes. Em terras europeias ele mudou novamente. Ganhou figuras mais parecidas com o que vemos hoje. Reis com coroas, damas com vestidos longos, valetes jovens e ousados. Os 4 naipes que conhecemos ainda hoje surgiram ali: copas, paus, ouros e espadas. 4 símbolos que não foram escolhidos por acaso. Cada um representava algo profundo. Copas simbolizavam emoções, amor e vida. Ouros representavam riqueza e prosperidade. Espadas eram a força, a guerra, o conflito. E paus, o trabalho, o esforço e o crescimento. O baralho se tornou um espelho da sociedade medieval, um resumo da vida humana em pedaços de papel. Ricos, pobres, trabalhadores, soldados, reis e rainhas, convivendo no mesmo conjunto de cartas. E quanto mais a Europa crescia, mais o baralho se espalhava. Conquistadores levaram cartas para novos continentes. Navegadores carregaram baralhos em barcos de guerra. A corte francesa transformou cartas em moda. Nobres apostavam fortunas em mesas de jogo. O baralho se tornou símbolo de prestígio, inteligência e risco. Durante guerras, soldados passavam noites jogando cartas para aliviar o medo. Em tavernas, homens apostavam tudo o que tinham. Na realeza, o baralho virou sinal de luxo e cultura. Ele fazia parte tanto da pobreza quanto da riqueza. Era amado e odiado. Em alguns lugares foi proibido, considerado perigoso, imoral, corrupto. Mas mesmo com tentativas de banimento, ele continuou existindo. Sempre encontrou caminhos para sobreviver. Você já reparou como um simples baralho pode carregar tantas histórias dentro dele? Cada carta é uma lembrança de tempos antigos. Cada figura representa pessoas reais que existiram ou que influenciaram o mundo. O rei de espadas, por exemplo, dizem representar Alexandre, o Grande. A dama de copas pode simbolizar figuras femininas poderosas da história. Cada detalhe, cada símbolo, cada cor tem um significado escondido, esperando para ser descoberto. Se pararmos para observar com atenção,
vamos perceber que o baralho é muito mais do que um jogo. É um retrato do ser humano. E talvez o segredo mais curioso seja que o baralho também carrega o tempo dentro de si. Muitos acreditam que as 52 cartas representam as semanas do ano, os 4 naipes, as 4 estações, as 13 cartas por naipe, as 13 fases lunares. Algumas teorias dizem que se somarmos todos os valores das cartas, chegamos a 365, o mesmo número de dias que temos no calendário. Coincidência ou construção intencional? É difícil saber, mas não deixa de ser impressionante. Com o passar dos séculos, o baralho ganhou outras formas. Surgiu o baralho espanhol, o francês, o italiano e tantos outros. Cada povo adaptou cores, figuras e estilos. O baralho se molda aos tempos, mas nunca muda sua essência. Ainda hoje serve para lazer, estratégia, arte e até mágica. Ilusionistas usam cartas para surpreender. Jogadores usam para vencer. Adivinhos usam para tentar enxergar o amanhã. Um pequeno objeto com grande poder. E agora eu te pergunto, você acredita que o baralho foi criado apenas para diversão? Ou ele guarda algo maior? Será que sua origem é apenas histórica? Ou existe algo mais profundo acontecendo por trás de cada símbolo? Pense nisso. O baralho atravessou impérios, mudou com o mundo e chegou até nós em bars, salas do estar, no celular e até em competições mundiais. Sobreviveu a guerras, proibições e mudanças, e continua existindo, como se nunca pudesse desaparecer. Talvez porque represente algo que sempre acompanha a humanidade: a sorte, o risco, a vida. E, curiosamente, por trás dessa história toda, existe ainda mais. Porque a pergunta que ninguém responde é: quem realmente criou o primeiro baralho? A verdade é que ninguém sabe. Não existe documento, não existe autor, não existe registro definitivo. O baralho surgiu na sombra do passado e se espalhou pelo mundo como o vento. Talvez tenha sido inventado por sábios, talvez por comerciantes, talvez por simples pessoas tentando se divertir, mas o fato é que ele ganhou o mundo e nunca mais deixou de existir. Por isso, quando você olhar para um baralho novamente, lembre-se que ele não é apenas um jogo, ele é um pedaço vivo do passado. É um mapa da história humana. É uma obra que atravessou eras e civilizações. Cada carta é uma página de algo maior, algo que conecta culturas, crenças e tradições. Um objeto simples, mas poderoso. Um símbolo que sobreviveu a tudo. E essa é apenas a primeira parte dessa história, porque no próximo vídeo, você vai descobrir os segredos ocultos por trás das cartas mais misteriosas do baralho. Você vai conhecer significados que quase ninguém conhece, símbolos que passam despercebidos e detalhes que mostram que o baralho ainda esconde muita coisa. Então não saia daqui. Tem muito mais para ser revelado. Se você gostou dessa viagem pela origem do baralho, se inscreva no canal, deixe seu comentário, ative o sininho e compartilhe. E claro, comenta aqui embaixo. Você acha que o baralho foi inventado por diversão ou tinha algo secreto por trás? Obrigado por assistir e até a próxima.